Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 308. O sofrimento. O desânimo. Primeira parte. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Hebreus 10, versículo 32 ao 35. O ano de 2005 foi um dos anos mais difíceis na minha vida. Meu irmão mais velho morreu de um aneurisma cerebral 2 semanas antes da minha mulher e eu nos casarmos. Como pode imaginar, a dor por essa perda repentina foi muito dura. No entanto, por mais difícil que seja de acreditar, a dor que vivenciei pela morte do meu irmão não foi comparada com a dor que havia experimentado alguns meses antes e ainda continuava experimentando quando ele morreu. No início desse ano, comecei a lutar com profundas dúvidas intelectuais sobre a existência de Deus. Naquele momento, eu era missionário em tempo integral. Estava terminando meu doutorado em ministério. Houve um ponto onde senti que Deus havia morrido, que já não era real e que não havia como voltar a crer nele. A dor que senti naquele momento foi maior do que a perda do meu irmão. Senti que havia perdido a Deus. Parafraseando a Ruth Turker, no meu desespero por não abandonar a minha fé, tentei me agarrar a qualquer evidência que me permitisse continuar acreditando. Com isso em mente, eu gostaria de perguntar algo. Se tivesse que escolher um argumento para convencer alguém que está prestes a abandonar sua fé, o que lhe diria? No meio da minha luta, decidi entrevistar um respeitado psicólogo cristão em Buenos Aires. Entre muitas outras coisas, eu fiz a grande pergunta que eu mesmo estava tentando resolver. Por que você acredita em Deus? Sabe qual foi a sua resposta? Eu jamais esquecerei. Creio porque sei o tipo de pessoa que sou quando Cristo não está presente em minha vida. Se Cristo não estivesse comigo, seria depressivo, pessimista e teria muito baixa autoestima. Volte a olhar o texto, mas ao fazê-lo, tenha em mente que no contexto desse livro, os receptores originais estavam numa situação muito semelhante à minha. Estavam prestes a deixar de acreditar em Cristo como seu Salvador. Com essa ideia em mente, volto a perguntar: se tivesse que escolher 3 coisas para encorajar alguém a não abandonar a sua fé, o que lhe diria? O autor de Hebreus lhes faz uma exortação simples, mas poderosíssima. Lembre-se, mas lembrar do quê? Lembra-se de como a vida era boa quando você acreditava em Cristo. Quanto dinheiro você tinha? Como Deus parecia abençoar tudo o que você fazia? Não! O autor de Hebreus lhes diz algo surpreendente. Lembre-se do tipo de pessoa que era quando Cristo estava presente em sua vida. Observe o texto. O escritor de Hebreus detalha 3 características absolutamente fascinantes. Primeiro afirma: não deixe de crer que quando Cristo está presente, é capaz de suportar o sofrimento. O versículo 32 diz: lembre-se, suportaram muita luta e muito sofrimento. Que argumento tão raro e, ao mesmo tempo, tão convincente. Quando Jesus está em mim,
posso enfrentar os piores golpes que a vida me dá. Segundo, não deixe de crer, porque quando Cristo está presente, pode experimentar compaixão e amor real por outro. O versículo 33 diz: lembre-se, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. De novo, o seu argumento é: só com Cristo pode amar aos outros. Minha esposa e meus filhos sabem isso perfeitamente. Sou único com Cristo e outro diametralmente diferente sem Ele. Terceiro, não deixe de crer, porque quando Cristo está presente, é capaz de experimentar uma liberdade real da escravidão, do materialismo. O versículo 34 diz: lembre-se, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Não se lembra? Tiraram o carro e a casa e você aceitou com alegria. Que evidência de sobrenaturalidade mais extraordinária! Ninguém em seu juízo perfeito tem essa atitude. Ninguém, a menos que Cristo esteja nessa pessoa, é claro. Ainda que amanhã os vejamos com mais detalhe, queria te convidar a meditar no último ponto. Por que você acha que o autor usa esses 3 argumentos e não outros, para evitar que estes cristãos abandonem sua fé? Para orar e meditar ao longo do dia. Que tipo de pessoa você é quando Cristo não está presente em sua vida? Como você se descreveria? Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.